Muito obrigado, para mim é uma alegria ter você aqui. Eu queria pedir ao professor Wander para falar um pouquinho do livro antes da Lili. O que você acha, professor? Boa noite, professor. Muito obrigado por estar aqui. Bem, eu fiz umas questões, porque o livro é muito denso, muito vasto, para não me perder, é coisa pequena. Porque vocês vieram aqui, claro, ouvir a Lília, não a mim. Mas eu só para a gente levantar a bola, para depois as pessoas perguntarem a Lília e debaterem com ela o livro, né? Eu acho que o Lima Barreto é uma figura emblemática da literatura e da cultura brasileiras, em virtude da atuação enquanto afrodescendente, pobre, culto, deslocado do seu meio e lutando para se afirmar ou se legitimar como grande escritor militante que era. Aproximar dessa obra, em que vida e literatura se desdobra e se sobrepõem, não é tarefa fácil, pois a tentação é sempre cair na armadilha autobiográfica ou autoficcional, se preferirem. Fazer uma biografia de Lima Barreto é uma tarefa duplamente arriscada. Cair nessa armadilha, repetir o que a fortuna crítica numerosa do autor já disse, fazer algo além da valiosa biografia anterior de Francisco de Assis Barbosa. Leila Schwartz aceitou correr o risco e se deu muito bem. Depois de mais de 10 anos de pesquisa e estudo, nos entrega uma leitura efetivamente inovadora, diria mesmo definitiva, e não tenho medo da palavra, do escritor. O livro Lima Barreto, triste, visionário, é denso, múltiplo, apaixonado, rigoroso, erudito. Une a historiadora, a antropóloga e a crítica literária, que daqui para frente a autora também passa a ser. Sem dúvida nenhuma, tal é a maestria com que desvenda a vida e obra, indissoluvelmente ligadas em trânsito, diria ela, Lília, desse escritor que se deu inteiro à literatura. E como exemplo dessa capacidade crítica da literatura, vocês, quando leem um livro, prestem atenção na análise inteligente, sensível e fascinante que ela faz do livro Clara dos Anjos, da página 401 e seguintes. Por tudo isso, a gente lê o livro como se fosse um belo e trágico romance, cujo personagem é Lima Barreto, principal é Lima Barreto, é o Rio de Janeiro, é o Brasil. Até as substantivas notas, há muitas notas no livro, podem ser lidas como uma narrativa paralela, que suplementa a narrativa maior, pois também despertam grande interesse. Não são anotações meramente acadêmicas a serem deixadas de lado na leitura. E aí, sugiro que vocês leiam com muito cuidado as notas, que são também fascinantes, as notas. Daí a empatia imediata do leitor, que se entrega de imediato ao livro e passa a compartilhar os sonhos, os desejos e as frustrações desse personagem emblemático, repito, que é Lima, o Rio, o Brasil, com a ternura imensa e dolorosa que foi a de Lima, que é a de Lília, e passa a ser nossa. Ternura imensa e dolorosa está na página 422 do livro dela. É difícil escolher um ponto que sintetize uma vida como a de Lima, uma biografia como a de Lília, pois são múltiplos os caminhos que a vida e a narrativa abrem e percorrem. Ressalto de início a questão autobiográfica ou biográfica, da qual não poderia fugir em se tratando de escritor e sua obra. Não espere o leitor o biografismo do tipo a vida explica a obra. Nada disso. Mesmo porque, e cito Lília na página 466, Lima se transformava em seus próprios personagens, assim como o oposto acontecia. Com cuidado e minúcia, Lília demonstra como se conectam ambas, vida e obra, a exemplo da vida, da análise que faz sobre, e aí eu cito, Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá e de Lima Barreto. E uma coisa fascinante do livro é esse Lima Barreto, que é personagem dele mesmo, né? Isso é extremamente moderno, isso é extremamente contemporâneo, extremamente
interessante ver isso na pena de um autor, digamos, marginalizado. Para tanto, uma outra questão se coloca: a capacidade da autora de dar forma ao que eu chamaria de uma poética do subúrbio, como lugar de atuação do escritor, ou melhor, o entre-lugar onde se movimenta em meio aos destroços como recordações. É uma citação que Lília faz de Lima na página 187. A história para Lima, como foi para Benjamin, é para Lima como foi para Benjamin, ou o seu anjo. Olha para frente e só vê ruínas em volta e para trás. A modernidade capenga que nos foi dado a viver encontra em Lima um crítico feroz. Se o subúrbio enternecia, mesmo nele se encontra deslocado, pois tem no centro no centro da cidade uma sorte de ideal do ego que o atrai e o deixa de fora. É também fascinante esse movimento, e Lília mostra isso muito bem, como ao mesmo tempo ele é atraído pelo centro da cidade para sair do subúrbio, e ao mesmo tempo ele se sente deslocado, estrangeiro, nesse centro. Uma estética, portanto, popular, é uma outra questão, se afirma em seus escritos, nos mostra Lília. Se a rua é o seu elemento, ela diz na página 301, é da rua que vem sua linguagem, desconstrutora do cânone vigente, é na forma da redundância narrativa, ela está usando uma expressão de Silviano Santiago, que essa linguagem encontra espaço para se legitimar enquanto língua literária, que criará uma tradição afortunada na literatura brasileira, depois de Lima e até hoje. É muito importante ressaltar essa questão do popular em Lima Barreto, como que ele vai à rua buscar o tema, mas ele vai à rua buscar também a língua literária. Isso vai criar uma tradição na literatura brasileira que é muito importante, que vai dar em Graciliano Ramos, vai dar em Jorge Amado, vai dar numa série de escritores, em João Antônio, enfim, uma série de escritores que até hoje bebem nessa tradição, né? A redundância se une, um outro elemento importante, ao inacabamento. Sempre se diz que a obra de Lima Barreto está inacabada, que não está bem burilada, que, enfim, diferentemente da obra, por exemplo, de Machado de Assis, né? Mas essa redundância em todos os sentidos da palavra, desculpa a redundância, esse inacabamento, em todos os sentidos que a palavra pode ter, do texto de Lima como forma, pode ser visto como forma de vida, como precariedade de existência da vida do seu texto, em firme contraposição à forma helênica e bem acabada dos seus contemporâneos reunidos na Academia Brasileira de Letras. É outro, como que uma espécie de signo que sintetiza toda essa atração e repúdio dele em relação ao centro, né? E esse inacabamento, que também é muito contemporâneo, e hoje a gente pode ler com outros olhos, como uma estética também, faz parte dessa estética do popular, dessa poética que eu estou chamando de poética do subúrbio. Agora, a questão racial, é claro, é o ponto alto da biografia, né? Lília é uma especialista maior desse assunto entre nós, e referência, e ela trata esse assunto fugindo dos lugares comuns da maneira com a qual esse assunto é tratado, né? E nunca essa questão racial foi tratada com tanto rigor teórico e crítico a respeito de Lima e a respeito, enfim, de questões mais gerais do Brasil, como aparece nesse livro. Não diria que é um coroamento, porque ela vai escrever muitas coisas ainda, né? Mas é uma espécie de, quase que de recolher tudo que ela já escreveu e já pensou sobre a questão racial, e parece que Lima representa essa figura, e o livro dela, essa biografia, parece um ponto alto em que ela amarra tudo que já tinha dito sobre a questão racial. É muito importante perceber isso, né? E de uma maneira muito palatável, né? É uma intelectual rigorosa, mas que tem um texto saboroso, né? Que um texto que a gente consegue ler, não precisa ser especialista em nada para poder acompanhar o texto. E quem é especialista, ou de literatura, de história, de antropologia, ou de urbanismo, vai conseguir ver logo de imediato a qualidade do trabalho, o rigor que o trabalho tem. Isso é muito importante, viu, gente? Que hoje os trabalhos são feitos, principalmente as biografias. Eu não tenho nada contra jornalista, pelo contrário,
Acho que o texto jornalístico é um texto temos textos jornalísticos de alto nível, mas eu acho que, às vezes, a biografia muito jornalística ela é muito de leve, ela pega muito de leve no assunto e às vezes, o resultado não é tão bom, né, como a gente encontra no caso dela, né, da Lília. Que ela vai entrelaçando, né, fugindo desses... Ela nem foge, ela não trabalha com lugares comuns. E ela vai, pouco a pouco, entrelaçando dados e informações, mergulhando nos textos do escritor, no arquivo, em jornais, ela vai delicada, mas ela é muito firme, para traçar a história do racismo entre nós e da loucura que representa o racismo. E é interessante que Lima vai reunir essas duas coisas, né? Loucura e racismo, né? Quer dizer, o racismo é uma forma de loucura, não? A trajetória do personagem é dolorosa. A faca da biógrafa corta fundo nas instituições, na posição de cientistas, intelectuais e escritores, revelando a falência, ela diz dos projetos destinados ao bem-estar e riqueza pessoais, como também da nação. Então, texto e vida se entrelaçam, mais uma vez, em Lima Barreto, fazendo ressaltar o quanto a sua diferença de origem e cor se destacava em meio a uma pretensa igualdade republicana. Citação da Lília, sorry, professora Heloísa. A questão contemporânea nos traz Lima para hoje. Lília o mostra com perspicácia e sutileza. É muito bonito o modo como ela termina a biografia. Ela termina com uma citação de um poema de Oswaldo de Andrade, que tem um momento de uma parte do poema que diz: o coração ainda batia, né? Diz a citação final. A dolorosa constatação final, adjetivos repete, persistente, essa questão da dor, o traz de volta à realidade presente, a atualidade paradoxal da obra de Lima Barreto. Quanto mais enraizada no seu tempo, na história, na sua história individual e coletiva, mais contemporânea a nós, mais nossa. Um país escravocrata, injusto, excludente, racista, permanece. É a dor dos humilhados e ofendidos que ainda nos afeta, comove e convida a ação de que Lília Schwartz nos dá brilhante exemplo. Então, eu acho que o livro é extremamente, precisava ser dito isso, precisa ser dito, é extremamente pertinente para a hora presente, o momento que a gente vive tão sem limites, né? tão sem valores, encontrar um autor do nível do Lima Barreto que vai fundo, né? Se entrega verdadeiramente a esses valores, até a loucura, até a morte, e encontrar uma pessoa que leva adiante essa lição de Lima Barreto, que eu acho que é a Lília Schwartz, eu acho que deve ser a nossa também, de conseguir sair desse atoleiro que nos meteram ou que nos metemos, né? Então, obrigado, é isso, Lília. Eu queria pedir à Lília para fazer algum comentário antes da gente atacar com as perguntas. Bom, agora é difícil. Beleza, né? difícil, né? Obrigado, professor Wander. Eu queria te convidar, inclusive, se quiser fazer alguma intervenção durante o evento, fica à vontade. Tá? Bom, eu queria começar agradecendo muito aos dois aqui. Enfim, a gente falou do Oswaldo de Andrade, a alegria é a prova dos 9 agora, né? O Afonso, de fato, eu estive aqui todas as vezes, não foi? Que eu lancei os livros e é uma delícia estar aqui. O Wander me premiou com essa leitura maravilhosa. Difícil é dizer alguma coisa, né? Tipo, agora sou eu, né, que eu vou dizer. É uma alegria. Depois de ficar 10 anos escrevendo um livro, né, tendo um livro no meio do caminho, havia uma pedra no caminho, a Heloísa está aqui, foi Brasil, uma biografia, né, mas vocês podem notar, quem lê o Brasil sabe que a gente começa com um texto maravilhoso do Lima Barreto, não é à toa, né? Eu já andava muito tomada por esse personagem. E o Wander radiografou aqui, tem um momento que ele diz que era, eu não sei se culminou, mas eu sabia que há muito tempo que eu lia Lima Barreto com os meus alunos, né? Os 10 anos são de escrita mesmo, né?
Tanto que eu fui nos meus registros e vi que o momento em que eu visitei a Ilha do Governador, que eu conto logo no comecinho do livro, que eu digo que todo pesquisador tem seu dia de otário, né? Porque, enfim, fomos à Ilha do Governador com um mapa, eu e os meus pesquisadores achando que íamos descobrir uma casa perdida, e chegamos lá com todo um roteiro e demos de cara com o quartel da aeronáutica. E eu, metida, paulista, né, cheguei lá, bati lá no gradil, falei, olha, eu sou da USP e eu descobri que aqui é a casa do escritor Lima Barreto, eu não sei se o senhor sabe, isso para o guarda, e eu preciso entrar para pesquisar, para vir aqui. E ele falou, olha, eu sei muito bem que é essa casa do Lima Barreto e a senhora não vai entrar. Não é? Então, isso fazem 10 anos. E depois eu descobri que não só eles sabiam, como ele, num momento de bondade, ele disse para mim, então eu vou consultar a Tenente Gralha. Era o nome da Tenente Gralha mesmo, inclusive ela estava no lançamento do Rio, a Tenente Gralha, e ele falou, a Tenente Gralha vai lhe permitir. Então, nós adentramos essa base da aeronáutica de alta segurança, e no jipe da Tenente Gralha, com todo mundo batendo continência, num espírito totalmente diferente ao do Lima Barreto. E depois eu descobri que a Tenente Gralha, como eu digo no livro, ela, de noite, tirava a farda e fazia mestrado sobre a casa do Lima Barreto. Então, enfim, não só eu não tinha descoberto nada, então eu começo com esse dado de, não é de falsa humildade, mas de, assim, o que significa você escrever uma biografia sobre um autor que não é um autor desconhecido, né? E que tem uma biografia fundamental, como a do Francisco de Assis Barbosa, de 1952. Então, era um desafio grande. Eu já vivia não só Lima assombrada, mas eu assombrada pelo Lima Barreto, isso é muito importante. E eu sempre estudei a questão racial e eu sabia, eu tinha para mim, tanto que eu disse ao Luiz Schwartz, meu marido e meu editor, que esse seria o livro mais difícil da minha carreira. Então, eu acho que, espero que não seja o último, mas é o mais bonito. Mas foi o mais difícil, Wander, com toda a sinceridade, porque é um livro de um autor muito esperançoso. Eu sempre me lembro do começo da primeira frase do diário dele. O diário começa em 1900. Né? Ele, como disse o Wander, também um crítico da modernidade, não sabia essa altura. Né? Mas o diário começa, quando iniciei o diário, uma esperança pousou. É uma maravilha, quer dizer, é um autor profundamente esperançoso, que vinha de uma família negra, né, o pai de Lima Barreto era, posso até mostrar, vamos ver se funciona, mas é assim. A história dos Lima Barreto, a história dos Barretos é uma história de famílias negras. Quando eu comecei a pesquisa, seria uma pesquisa sobre as famílias negras no Brasil durante o Império. Eu não considero que o Império era um sistema político permissivo, no sentido de facilitar a abolição, não facilitava. Hoje nós sabemos que o número de manumissões era muito pequeno, não passava de 1% ao ano, é um número inacreditável. Mas o que acontece é que uma série de famílias negras se moveram nas franjas do sistema e conseguiram mostrar que a verdadeira abolição se faria não pela lei, mas se faria pela educação. Então, por exemplo, aqui vocês veem a foto do avô do Lima Barreto, que provavelmente foi o proprietário da avó do Lima Barreto. Nesse segredo de polichinelo da sociedade brasileira, em que nós conhecemos a descendência materna, mas não a paterna. Ou melhor, todos conhecem a paterna, só que ela não é dada formalmente. Então, vejam o avô do Lima Barreto. Essa é a figura do pai do Lima Barreto, que é uma figura memorável. João Henriques estudou para ser tipógrafo, também era filho de escravizado, neto de escravizados, os dois eram netos dos dois lados. Estudou para ser tipógrafo, virou um tipógrafo. Aqui na foto vocês veem como ele se apoia bem na balaustrada para a foto não sair tremida. Provavelmente teve que emprestar essa roupa, o colarinho está frouxo, o cabelo dividido, domou a carapinha, como se falava. E ele tinha todos os sonhos.
né? Tanto que ele traduz, esse João Henrique Jatibop, ele é o primeiro tradutor do Manual do Aprendiz Compositor. E traduz do francês, e é a primeira obra de tipografia que nós temos. Ele teve uma sorte e um azar na vida. Ele era apadrinhado do Visconde de Ouro Preto, futuro Visconde de Ouro Preto, que era chefe do último gabinete do Império. Quando o Ouro Preto cai, João Henriques é o primeiro desempregado da República. Então, Lima Barreto já fala dessa questão muitas vezes. Essa é a imagem de Dona Amália Augusta. Dona Amália Augusta, também neta de escravizados, estudou, virou professora e diretora de uma escola, o Santa Rosa, em Laranjeiras, que é o lugar onde eles vão morar quando eles se casam. Então, vejam que o casal Barreto é um casal que tinha também todos os sonhos, por isso que eu citei, como Lima Barreto. Só que o futuro seria matreiro com os Barretos. Dona Amália Augusta contrairia a tuberculose, teve problemas logo no primeiro parto. Lima Barreto foi o segundo filho, nasceu no 13 de maio, mas 7 anos antes, que ele consideraria um presságio sobre a literatura que ele faria. E a Dona Amália, logo no terceiro, depois de Lima, contrai a tuberculose, não se livraria dela, andaria de muletas e morreria um pouquinho antes da abolição da escravidão. O pai, a Dona Amália, ela falece com 18 anos, e já com 4 filhos. O pai de Lima Barreto, João Henriques, para não ficar desempregado, ganha uma posição na ilha do Governador, onde eu estive, onde se localizava uma colônia de alienados, 2 colônias de alienados, e ele se reinventa. Tanto que, na minha opinião, acho que isso é novo. Eu digo que Policarpo Quaresma é João Henriques, porque é um personagem que, João Henriques, o pai de Lima, que se reinventou administrador, que se reinventou agrônomo, era contra a batata inglesa e a favor da batata brasileira, como Policarpo Quaresma, né, que era a favor do Tupi-Guarani. Né? João Henriques também era louco por ordem, né? Como Policarpo, que dizia Lima Barreto, a vizinhança toda não usava relógio, porque bastava ver a hora que Policarpo saía e voltava de casa. Né? Era muito mais prático. E ambos eram nacionalistas. Né? Enfim, e aí está o Lima, como mostra tão bem nesse texto lindo, né? Um Lima Barreto crítico da modernidade, no momento em que a modernidade era o grande tema. Era muito difícil ser crítico da modernidade no contexto da Primeira República, né? Que fala das falácias da modernidade, como a Primeira República não incluiu, como a Primeira República excluiu a pobreza, excluiu a raça, excluiu os loucos. Né? O Lima Barreto é um crítico feroz do sistema manicomial, sistema que levou o seu pai, porque João Henriques, o orgulhoso João Henriques, que cuidava tanto das suas contas, em 1902 adoece justamente por conta de umas contas que não fechavam. E não saiu mais dessa loucura. Em 1903 ele é aposentado, enfim, eles se mudam para Todos os Santos. Lima Barreto nunca perde a oportunidade da brincadeira. Ele dizia que em Todos os Santos, só os santos é que haviam abandonado, né, a região. E a casa de Lima Barreto era conhecida como a casa dos uivos, né, a casa do louco. Né, e ele desenvolve, o Wander chama a atenção de um aspecto que eu fico muito feliz que ele destacou. Eu acho que biografia não é um projeto de engrandecimento, biografia é projeto crítico, né, e eu não tenho por que defender. Né, eu, claro, sou apaixonada, não nego, né? Não precisa defender, e uma das ambivalências que Lima desenvolveria, além de com a ABL, que nós podemos falar mais, com o futebol, né? Lima era contra os estrangeirismos, contra os bovarismos, né? Que é uma referência a Madame Bovary, que sempre queria estar em outro lugar. Então, Lima era contra tudo que fosse estrangeiro. Às vezes ele acertava, às vezes não dava muito certo. Então, ele era contra os edifícios, os skyscrapers, que dizia que não eram adaptados ao
ao Brasil, vi tantos no caminho do aeroporto para cá agora, né, cresceram muito. Ele era contra o futebol, chegou a criar uma liga contra o futebol, não teve muito sucesso, mas era contra, né? E ele tinha essa relação ambivalente com seu pai, que ele chamava meu pai, meu grande pai, meu pobre pai, né? Que era um pai que prometeu muito ao Lima Barreto e que ele perde a mãe, perde o pai, e vocês não podem esquecer, e aí, que essa é uma época que o darwinismo racial, essa teoria que supunha diferenças fundamentais entre as raças humanas, intransponíveis, essenciais, mas também que achava que os mestiços eram degenerados, partia do suposto que você podia descobrir de maneira externa quais eram as degenerações, os sinais, os estigmas de degeneração. E os estigmas eram tuberculose, epilepsia, tatuagens no corpo e loucura. Vejam o que isso significou para o Lima Barreto, né? Que, enfim, que era um crítico do darwinismo racial, mas que ele próprio foi internado 2 vezes, em 1914 e 1918. Ele nunca teve exatamente alienações, foram alienações motivadas pela bebida e, sobretudo, pelos momentos em que ele resolvia parar de beber. A literatura médica, até hoje, descreve isso, que é nesses momentos que, muitas vezes, os pacientes veem monstros pelas paredes, imaginam os piores inimigos. No caso do Lima Barreto, eram baratas, né, que ele achava que estavam subindo por ele. E imagine como ele sofreu com a ambivalência dessa sua situação. Então, não era só a literatura dele, que ele não andava só assombrado com a sua literatura e vice-versa, né, a literatura assombrada com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele andava assombrado com essa realidade, né, com as falácias. Enfim, é esse personagem tão difícil, né, que eu, de fato, o Wander tem razão, eu resolvi enfrentar e resolvi colocar na mala o que eu conhecia um pouco, a Primeira República, a questão racial, que me é sempre tão cara, né, tão fundamental para entender esse país, né, e descobri esse personagem. Agora, teve muita descoberta também. Vocês vão ver que todos os capítulos começam com citações do Lima, e eu coloco copiosamente, né, o Lima Barreto falando, porque houve um momento que eu pensei assim para mim, que foi a mesma coisa que aconteceu na Flip, que eu pedi muito, que eles queriam que eu fosse falar sozinha. Eu falei, olha, não vai dar. Eu vou falar sozinha na abertura, as pessoas vão dizer que eu estou inventando, que eu estou aumentando. Eu preciso de um ator negro que traga a retórica do Lima. Porque eu mesma me espantei, quer dizer, no momento do pós-abolição, em que ninguém queria falar da questão da escravidão, queria transformar num tema do passado, né? O Lima Barreto falava desse tema da escravidão, do pós-abolição, com uma limpidez, com uma clareza que eu mesma me espantava, né? Então, eu penso que eu também... E tem isso, quando a gente fica tanto tempo estudando um autor, a gente fica, eu também, assombrada por ele, né? Essa coisa de sonhar com o personagem, por vezes achar que ele arrasou naquele tema, por vezes ficar decepcionada. Só falar uma coisinha rápida. Não, é que isso que você falou, mesmo as pessoas que têm o hábito de ler o Lima Barreto, não sabem, né? Porque a obra dele não tem uma edição de obra completa toda, então os textos, muito que você cita, sempre nas aberturas dos capítulos, são textos, às vezes, de difícil acesso. Então, tem uma radicalidade nesses textos, eu acho que você escolheu aí proposital, claro, né? Pegou na unha, porque tem uma radicalidade ali que é impressionante, alguém pensar aquilo e dizer aquilo naquela época. É realmente impressionante. Eu acho que mesmo a pessoa que tem leitura de Lima Barreto se espanta com essas epígrafes, porque realmente são formidáveis. Eu vou ler uma delas, só para mostrar isso que o Wander está dizendo aqui, como começa. Isso ele está escrevendo, estamos falando aqui, entre a primeira e a segunda década do século XX. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles. E, para que não haja divergência, há a verba secreta, entre aspas, os reservados desse ou daquele ministério
e os empreguinhos que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, ninguém quer dar a emoção. Todos querem comer. Comem os juristas, comem os filósofos, comem os médicos, comem os romancistas, comem os engenheiros, comem os jornalistas. O Brasil é uma vasta comilança. Mais atual, né, gente? Lili, eu queria te perguntar como é que foi a perseguição do texto adequado. Porque, como eu conheço o seu trabalho desde o início, obviamente há uma evolução, né, um crescendo nessa área. Como o professor Wander falou, não é jornalismo, né, mas é claro que tem impregnada no texto um bom Fernando Moraes, um bom Rui Castro, para fazer esse texto ficar leve, né? Como é que foi essa perseguição desse texto, para chegar nesse texto agora? Bom, falando em Rui Castro teve um papel muito importante nesse livro. Rui Castro, que teve problemas com bebida muito sérios, foi de uma generosidade imensa. Teve um momento que ele me chamou, porque eu fui publicando, para saber se eu tinha uma biografia. Eu tive uma dificuldade muito grande, que era pensar, eu tenho uma biografia, eu tenho algo novo para dizer, porque se não tiver algo novo para dizer... Não... E eu fui publicando, publiquei um catálogo que se chamava Contos Completos e Incompletos, que é uma experiência bem bonita, porque eu publiquei lá, o Wander chamou a atenção, há muitos textos de Lima que o próprio Francisco de Assis Barbosa, o biógrafo de Lima Barreto, ele, quando criou a coleção, essa coleção da Brasiliense, que eu faço uma homenagem aqui na lombada do livro, ele não chamou de coleção completa de Lima Barreto, porque ele dizia, ele mesmo, que faltava muita coisa. Então, eu publiquei esses contos, e muitos contos eu chamo de incompletos, mas que dá para ver como é que Lima Barreto produzia. Tem um que eu gosto muito, que se chama assim, O Médico e Sua Esposa. Aí eu li o conto, só tinha a esposa. Ele, com certeza, escreveria sobre o médico, mas o destino não permitiu. Então, vocês podem ler a parte da esposa, que é ótima, né? Eu também escrevi a introdução do Triste Fim de Policarpo Quaresma, arrisquei, né? Fiz as notas do Clara dos Anjos, que foi quando eu comecei a apostar na questão das cores que o Lima levava à frente, né? E fui tentando achar. A pergunta é muito boa, porque eu trabalho muito com eles. Rui Castro me chamou, não para falar do texto, mas me chamou para falar que, se eu enveredasse por uma questão só de vitimizar o Lima Barreto e de explicar freudianamente a questão da bebida, eu ia me perder. Que era preciso explicar dessa maneira, mas que era preciso também ver que Lima Barreto gostava de beber. E bebia e isso fez você mudar o rumo? Estava indo nessa direção? Mudou muito. Todo mundo que fala comigo, eu mudo muito. Eu tenho esse problema de... Luiz também cobrava as coisas lá da República. Eu acho que esse foi um livro que se valeu muito de... Se vocês forem olhar os meus agradecimentos, que os agradecimentos são assim, de tanto tentar colocar um ponto final, eis que eles viraram reticências. E eu tenho muitas pessoas que me ajudaram, né? Muitas pessoas que me ajudaram a fazer esse livro e a pensar comigo. Jorge Schwartz pensou comigo a colisão da Claxon com o Lima Barreto, que podemos falar, que, se vocês quiserem, dos paulistas com o Lima Barreto. O Daniel Arão Reis me ajudou a pensar no anarquismo, junto com o Arnone Prado. A Beatriz Rezende me ajudou a ver esse Lima Barreto crítico literário. Nós publicamos juntos o Impressões de Leitura, que é um Lima Barreto que acolhia os novos literatos. Agora, a questão do estilo foi uma questão que eu tive que me haver mesmo. O Brasil, uma biografia, ajudou muito, né, o fato de... Foi durante, né? Foi durante. Para escrever Brasil, uma biografia, Luiz e eu apanhamos muito dos nossos editores para tentar achar essa justa medida. E o Lima Barreto também é uma pessoa que escreve fácil, escreve direto. Então, eu achava que ele não merecia... Tudo que ele não merecia era uma biógrafa empolada e barroca, como Coelho Neto, né? Ele que detestava tanto Coelho Neto, e que ainda teve que amargar, se é que ele teve que amargar, porque, enfim, vocês não acreditam que... Bom, Coelho Neto é esse escritor que começa muito bem e que depois publica muito e vira para o Lima Barreto o protótipo, o símbolo dessa literatura mais arcádica, grega, né? Que Lima Barreto brincava, dizia, Coelho Neto vai
coelinizar o Brasil, vai distribuir colunas gregas por todos os trópicos, é tudo que necessitamos. E vocês não acreditam o que fez o destino. A nota fúnebre de Lima Barreto foi escrita por Coelho Neto, que, não contente com isso, evocou a famosa as sereias, o canto das sereias, e diz que Lima Barreto foi o único que não colocou enfim, cera nos ouvidos e foi vencido pelo canto da sereia, que era a boemia. Então, vejam que a história é tão aventuresca que eu achava que eu tinha que dar para o livro um tom sem conceder, porque a bibliografia é copiosa, então eu tinha que dar conta da bibliografia também. E citar muito a bibliografia, tanto que o final do livro é uma homenagem ao Francisco de Assis Barbosa. E, ao mesmo tempo, tentar escrever fácil. Se eu conseguir, não sei, né? Mas, enfim. E também terminei o livro muito emocionada quando eu escrevi a parte da morte, que Wander citou, tão bonita. Eu fiquei muito impressionada. Lima Barreto descreve a sua morte no último livro que ele publica. Não foi o último livro que ele escreveu, na verdade, foi o primeiro, mas ele publica, é o último que ele publica, porque ele data Clara dos Anjos e não consegue ver a publicação. E quando ele descreve a morte de Gonzaga de Sá, ele não tinha como saber, mas ele estava descrevendo a sua morte, a maneira como as pessoas recebiam a família, a maneira como o corpo foi para um caixão, como foi levada pelos vizinhos, como a turba foi aumentando, como Gonzaga de Sá e Lima Barreto tomaram o trem, né, viu o centro pela última vez, agora no seu né, na sua já dentro de um caixão, e outras contradições. Lima Barreto detestava Petrópolis e detestava solenemente Botafogo. E ele foi enterrado no São João Batista, em Botafogo. Quer dizer, são esses... Já tinha o caju na época, já, né? Já, o caju é muito antigo. Né? Então, impressionante, né? Era uma vida que... Essas coincidências... E a morte foi uma tristeza, porque Lima Barreto, a vida inteira, teve medos que não poderia arcar com os custos do enterro do pai, do João Henriques. E, quando a gente chega em novembro de 22, o Lima Barreto mais despedido, que já não... Né? A última vez que ele vai ao Rio é por conta do centenário do 7 de setembro, ele detestou, falou que era uma patriotada, que ele não era disso, né? Mas ele se despede do Rio, de alguma maneira, e, quando a gente chega em novembro, o médico da família avisa que João Henrique só teria mais 2 dias, e Lima Barreto está com o que ele achava que era um resfriado, né? E ele falou para a irmã dele, Evangelina, não cuida de mim, não, porque é a Evangelina que dá esse depoimento. Então, dá para imaginar a casa de Lima Barreto, como eu digo lá, que foi destruída. Ele morava aqui, assombrado pelos seus livros, que nem no Alto de Fé, e com a sua limana, que era a sua biblioteca, o João Henrique no outro quarto, e a Evangelina, a irmã, ficava entre os dois. E o Lima Barreto não sabia, estava com uma pneumonia, com uma arritmia, que ele sabia que era uma arritmia que também vinha da sua condição física. E, quando a Evangelina o deixa, ela volta um minuto depois para dizer que o pai estava delirando, e o Lima estava com a mesma revista que ele andava lendo, que era uma revue de Deux Mondes, que ele era assinante, revista dos Dois Mundos, e ele morreu com essa revista sobre ele, né? Francesa, os Dois Mundos, como diz o Wander, o centro e os subúrbios, né? Ele que sempre esteve entre. Né? Bem, agora chegou o grande momento. 41 anos. Primeiro, agradecer a presença do compositor e cantor Celso Adolfo, que eu muito admiro. Muito obrigado pela presença, Celso. Amigo de 31 anos, e logo depois você paga cerveja na hora que eu sair, viu? Que dessa vez eu sei, viu? E agora, neste momento, eu gostaria de convidar a professora Heloísa Starling para sentar no meu lugar. Vem cá. Heloísa foi uma das pessoas, ela é, depois, enfim, é dos primeiros agradecimentos, porque a Heloísa acompanhou todas as versões e todos os capítulos. É verdade. Você está falando de como é que foi esse processo? Ih, a Lília é difícil. Quer dizer, tem duas coisas. Sendo aquele programa que isso aqui também é um marcador de geração. Essa é sua vida. Essa é a sua vida, né? Não, mas é difícil dizer isso, porque a gente escreveu junto, e quando a gente estava escrevendo junto, a primeira, quando a gente chegou na conclusão, tinha discussão, na introdução, né? Aí ela disse para mim, vamos botar o Lima,
mas e se eu puser o Lima na introdução, esse texto é tão bonito, aí eu não vou poder pôr no meu livro do jeito que eu queria. Então, tinha tinha essas duas coisas no processo. Posso falar só desse texto, só porque a gente já falou desse texto Você não do Lima deixa eu falar, vezes. você já reparou isso? Vai lá. Esse processo, está vendo? É esse processo que vocês vão ver. Uma interrompe a outra o tempo todo, agora vocês vão ver como é. Não, é que é um texto muito bonito, e até a Heloísa ficou muito encantada do jeito que ele aparece aqui, porque também o Lima Barreto escrevia e reescrevia os seus textos muitas vezes. Então, essa ideia que Wander falou, tão bonita, de que as pessoas o acusam de fazer textos incompletos, essa incompletude era uma qualidade do texto, era um estilo, era uma questão, era de fato a maneira que ele produzia. Então, nós começamos o Brasil uma biografia com uma descrição do Lima Barreto, do momento que Dona Terezinha, que era a professora dele, veio avisar as crianças da escola de que não haviam mais escravos no Brasil. Só que esse texto, ele reescreve muitas vezes. A primeira vez que ele escreve, ele conta isso, que a professora contou, que eles não entenderam nada, mas que lhe ficou um sentido das coisas. E Lima Barreto completa. Então, eu fui para casa e avisei meu pai que não existia mais castigo no Brasil, que ele não poderia me colocar mais de castigo. Já o texto que nós usamos no Brasil, aí passo para a Heloísa, é um texto de um Lima Barreto mais desiludido, que fala, né, de novo, da mesma ideia. Eu me imaginava Shakespeare e termino Luís das Vinhas. Né? E vocês estão vendo que ela não deixa eu falar. Né? Sempre foi assim. A sorte é que eu trabalho de noite e ela de manhã cedo. Então, ela mandava e-mails para mim às 6h30 da manhã, eu olhava e falava, não acredito que ela não só já acordou, como leu. Né? E eu mandava às 3 da manhã. Então, tinha essa diferença. Mas teve um processo aí que depois eu fiquei pensando, porque quando começou mesmo a conversa do Lima Barreto, que Lília falou, agora eu vou fazer e tal, eu fiquei pensando, pô, mas como é que vai ser fazer uma biografia do Lima Barreto, sendo que tem uma biografia tão poderosa anterior, né? E aí eu lembro da gente discutindo a questão de que a novidade que ela buscava era o que a vida do Lima Barreto, do indivíduo, poderia iluminar o tempo que ele viveu, as coisas do mundo, né? E o que isso nos ajudaria a pensar o nosso próprio tempo, né? E esse engate com a questão da raiz escravista, com a questão da violência e com a questão do racismo, é que eu acho, não só fez a diferença, mas como é o traço da Lília. Quer dizer, em todos os momentos do trabalho tem uma linha, tem esse olhar que enxerga essa dimensão e traz essa dimensão para a cena pública. Então, o livro do Lima, a biografia do Lima, ilumina um Brasil e uma república onde falta o direito, né? E que tipo de direito que se ilumina? Então, ela bota o indivíduo falando do seu tempo e chama o seu leitor a olhar para esse tempo e pensar sobre o seu próprio tempo, que é o nosso. Essa eu acho que é a grande diferença. O traço da Lília é a questão do direito, quer dizer, eu acho, né? Tem horas que eu olho os textos, a gente fez um texto agora que eu falava, não acredito que toda vez que eu escrevo República, ela põe direito do lado, não acredito isso. Mas é impressionante como que vai sublinhando a importância de uma sociedade se reconhecer, né, naquilo que a faz igual. E aí também eu acho que é um traço seu, que quando eu falo, não, mas vamos trabalhar a questão dos direitos pensando no traço da igualdade. Aí, a Lília, a igualdade na diferença, quer dizer, como é que eu me reconheço igual sendo diferente, né? E podendo ser diferente. Então, eu acho que o que é o processo, o que seria comum ao longo desse processo que identifica, que termina no Lima Barreto, é essa coisa de iluminar a questão do mundo com o tema dos direitos, assim, olhando como uma historiadora das ideias, pega de surpresa, porque era para eu ficar ali, né,
só vaiando. Não sei, você acha que faz sentido isso? Faz muito, né? E a gente dialoga muito com essa questão, né? Qual a importância dessa... E talvez o Lima era o personagem certo para refletir sobre a perversidade da nossa sociedade, que é uma sociedade que toda vez que a gente fala, não, mas essa é uma sociedade de muita exclusão, as pessoas falam, mas tem inclusão. Então, como você lida com uma sociedade que é inclusiva e que trabalha com inclusão e uma tremenda exclusão? E a dificuldade de lidar com esses temas, a invisibilidade da questão racial é um barulho silencioso imenso, né? Porque, por exemplo, Francisco de Assis Barbosa, porque a única coisa que eu discordo do Wander é que é uma biografia definitiva, porque eu acho que a gente sempre volta a um personagem a partir das questões que são questões que não são só minhas, são questões do nosso tempo. Então, a questão dos direitos, eu acho que é uma questão que eu me empresto de todos nós, né? Sim, mas que não está na biografia dele, do Francisco. Não, então, eu vou explicar. Mas a gente também não pode ser anacrônico, né? Porque é uma questão que Francisco de Assis Barbosa diz que não fará, que não tratará da questão racial. Mas ele diz isso e fala, sei que é uma questão dolorosa. A questão da dor, né, da dor surda, é uma questão que o Francisco de Assis Barbosa percebe. Só que no momento em que ele escreve, na década de 50, o Lima estava desaparecido. Então, ele tinha que trazer um Lima à cena. E talvez ele tinha que trazer um Lima mais vitimizado só. Olha, o que essa discussão dos direitos da igualdade na diferença e da diferença na igualdade, o que eles podem trazer para nós? É que Lima merece mais do que a vitimização. Ele merece o quê? Que a gente perceba que é um autor com muitas utopias, com muitos projetos, né? Ele tinha projetos. A gente, em geral, quando usa, não sei, na antropologia, agora o termo é agência, né, que o Luiz proibiu hoje, que vem de um termo que funciona mais para a linguagem, né, enfim, do agency, né, que é a ideia de quem manipula. Né, mas, em geral, nós só pensamos em agência, em negociação, que dá certo. E eu me propus a pensar num Lima Barreto que tinha projetos, que tinha agências, mas que não deram certo. Ele queria entrar na BL como contra. Não deu certo. Ele queria entrar no jornalismo pela via do contra, tanto que ele escolhe publicar como primeiro livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que era um ataque ao jornalismo. Ele está na Secretaria da Guerra, ele é um amanuense é quem copia a carta, e no exame que ele fez, a pior nota que ele teve foi em caligrafia. É tiro no pé. Ele escreve copiosamente contra o funcionalismo público. Os textos mais deliciosos, vocês têm que ler os 3 da secretaria, né? Quando ele diz, eu nasci para o funcionalismo público, o coração logo bate mais devagar, o pulso mais lento. Então, ele tem essa autoironia que jogou contra ele também. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito... E o Francisco de Assis Barbosa sabia, só que eu acho que não deu tempo. E ele apostou na vitimização. Mas né? eu acho que você tem que pensar também que, nos anos 50, você não tem a questão dos direitos como Exatamente. você tem hoje. Então, isso que Exatamente. você falou é inteligente. Quer dizer, muito você obrigada. vai para o passado... Porque ela reconhece. Você vai para o passado com as questões do seu tempo. Né? E ele não poderia ir para o Lima também, porque nos anos 50 a maneira como você está lendo o catálogo de direitos é completamente diferente. Eu faço parte na USP de um grupo que se chama NUMAS, que é o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. E nós pensamos que a sociedade produz esses marcadores, eles são todos construções sociais. E o que é mais complicado de nós entendermos não são só esses marcadores isolados, mas é entender a intersecção desses marcadores. Eu estou me referindo não só à raça, como a gênero. O capítulo mais difícil que eu escrevi foi a questão de gênero e sexo em Lima Barreto, como a questão de região. Eu acho que esse é um capítulo que deu certo no final, eu tenho a veleidade de dizer que é um capítulo só sobre os subúrbios. E essa relação que Wander descreveu tão bem de deslocamento, de trânsito.
E também de geração. Lima Barreto falava o tempo todo como o lugar do jovem. A gente esquece que Machado de Assis não era da geração do Lima Barreto. Quando as pessoas criam esse fla-flu, a gente não se dá conta. O Machado era incontornável. Era outra. E ele, para ascender, a via dele, o projeto dele foi combater Machado de Assis. Não o Machado literato, na minha opinião. Eu tenho uma parte do capítulo que eu analiso a biblioteca do Lima Barreto só sobre, eu chamo de Lima Barreto, leitor de Machado. O que o Lima desfazia mesmo em Machado? O projeto de inserção literária do Machado. Isso sim. Ao mesmo tempo que ele quis entrar 3 vezes na Academia Brasileira de Letras e, na última, desistiu. Então, é esse catálogo de direitos que são nossos que eu tentei procurar no Lima Barreto, né? Quer dizer, e ver como ele era um autor que respondia. Né? Eu acho que isso que a Heloísa colocou é interessante, porque a questão que se coloca, que você está falando, que a questão que se coloca para o Lima, a contemporaneidade dele, é que ele já está tratando dessa questão da diferença. Entendeu? Que ele já está tratando a questão do direito, mas a questão de que, por exemplo, um tipo de um regime de democracia é um regime dos não iguais, não dos iguais. Né? Quer dizer, a aceitação da diferença, né? Que era uma questão que o Machado não se colocava. Não. Né? Isso não era da geração do Machado e não era preocupação do Machado. A questão de raça e de gênero leva a Lima a perceber que essa questão da exclusão e inclusão tem a ver com a diferença. Claro. E diferença não a diferença de classe, a diferença de que tem vários graus. Né? O fato de dele ser alcoólatra, o fato dele andar mal vestido, o fato dele morar no subúrbio. Quer dizer, uma série de diferenças que vão acumulando, né? E que dão esse personagem extremamente contemporâneo. Né? Porque hoje você não vai discutir uma questão de igualdade ou de diferença, ele levar em conta essas nuances todas agora, que são contemporâneas, super contemporâneas. E ele data Clara dos Anjos de 22, e Clara dos Anjos é o personagem do Lima, eu acho fundamental. Tem gente que diz é mal acabado. Enfim, é a heroína. Primeiro, a gente pode discutir que eu acho que Lima Barreto faz uma literatura negra, afrodescendente, não porque ele seja negro de origem, não é isso que explica. Senão a gente começa no moralismo, né, que não me interessa aqui. Uma questão normativa, que não importa. Eu penso que é uma literatura negra, afrodescendente, como vocês quiserem chamar, primeiro, que os protagonistas são negros. Isso é de Lima Barreto. Clara dos Anjos, ele tem um momento que eu mostro no livro, ele descreve em detalhes como é o pai, como é a mãe e como é a Clara. É de uma sofisticação na manipulação desse vocabulário das cores sociais que nós usamos. Ou como ele descreve o grande vilão do Lima Barreto. Lima Barreto tem dois grandes vilões. Ele empresta da história. O único momento em que ele encosta na história é Floriano Peixoto, que é o grande vilão de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O outro vilão é aquele que seduz Clara dos Anjos. O que ele diz desse vilão? Que ele chama de Cassie Jones, para gozar da família dos Jones, que eram brasileiros e tinham adotado esse nome estrangeiro só para ficar bonito. E ele diz o quê? Que Cassie Jones, que ele capricha, é vilão de tal maneira que ele tem espinhas, ele até exagera, tem galos de rinha, né? Fica um vilão, muito vilão. Mas olha o que o Lima Barreto fala em 22, ele diz, Cassie Jones era branco para a régua e o compasso dos subúrbios. Mas quando ele tomava o trem da Central e chegava no centro, ele era negro como os outros. Então, vejam como ele manipula a questão da cor. Veja como ele manipula a questão do que é ser mulher negra. Ele foi muito mal interpretado, e, de novo, eu não defendo sempre Lima Barreto, ao contrário. A maneira como ele trata João do Rio é uma maneira inacreditável, né? Como ele trata a pederastia, como ele chama João do Rio de mentecapto, enfim, ele usa termos... No mundo dele, é claro, mas tem uma certa razão. Eu acho que nem é mais pela homossexualidade, talvez pelo dandy, né? Porque o João do Rio era... Mas era também pela homossexualidade. Tanto que eu achei aquelas crônicas que ninguém conhece de jornal, ou que os pesquisadores esconderam também, em que ele conta, ele goza do João do Rio,
e da pederastia do João do Rio, né? E que ele estava recebendo uns marinheiros no porto e que todo mundo viu. Assim, eu concordo com você, Wander, mas é que eu acho que a gente também não tem que dourar a pílula. É porque você está trabalhando, num personagem como o Lima, trabalha em cima da contradição. Claro. Não tem como Perfeito. sair da contradição. Total. Né? Personagem rico como ele, tem que trabalhar em cima da contradição. Perfeito. E trabalhar em cima da contradição é no fio da navalha. É no fio da navalha. Você não pode tomar muito partido assim. Essa é a defender nem acusar Lima Barreto. Não. É apresentar como Lima Barreto é. Perfeito. E eu acho que ele é extremamente contemporâneo justamente nisso. E eu lembro, já que você falou da Clara dos Anjos, quando eu disse que ela é uma excelente analista de texto, é que a Clara dos Anjos é construído a partir de um suspense que vai aumentando até chegar a um cume, e ela vai fazendo isso na leitura. E a gente vai acompanhando, querendo que chegue digamos, a desvendamento do enigma. Né? Não é que o enigma vai ser, mas é que Lima constrói isso aos poucos. Né? E ela acompanha esses passos. E a questão, só aí não falo mais, tá, gente? Senão eu falo muito. É porque eu tenho... a questão racial, como ela é nuançada, o Stuart Hall, né, ele começa a se interessar por estudos culturais quando ele vê que, de uma família jamaicana, ele é o filho mais escuro. Né? Então, ele é tratado diferente dos outros filhos, porque ele é um filho mais escuro. Né? Então, essa questão dessa tonalidade de cores, ela é extremamente importante para se entender. E Clara dos Anjos, ela é suficientemente clara, diz Lima Barreto, para poder tentar passar para o outro lado da fronteira. Mas termina numa das versões, que é a primeira, estuprada, na segunda, prostituída, na terceira, que nós conhecemos, grávida e desiludida. E o final do romance é um romance absolutamente desiludido. Ele, Lima Barreto, que também sofreu com essa questão, porque na primeira vez, eu vou tentar mostrar isso para vocês, vou passar rápido aqui. Na primeira vez que Lima Barreto foi internado no Manicômio Nacional, aquele é o Lima na Poli, se vocês quiserem eu comento com vocês. Mas isso aqui é muito impressionante, que na primeira vez que Lima foi internado, em 1914, ele chegou com o irmão dele. E o funcionário que fez a anamnese diz lá, de ser escritor. O de ser, o Lima brinca muito com isso, com essa ideia de que no manicômio todo mundo diz ser alguma coisa. E que o princípio do manicômio é o anonimato e a ideia da suspeita. Né? Tanto que ele diz, essa não é uma foto minha. Muita gente usa essa foto na capa, gente. Acho que a gente tem que politizar as fotos, porque Lima Barreto disse que ele foi sequestrado na ocasião em que tiraram essa foto dele. Ele está com a roupa listada, que é a roupa que vincula a ideia de presidiário, de fora de ordem. Aqui embaixo está escrito Pandemônio, a seção que ele ficou, parece brincadeira, ou seja, todos os demos. Né? E o funcionário zeloso que anotou a anamnese, como sabia, porque o irmão disse que ele era funcionário público, deve ter achado que fez muito bem e anotou na ficha que Lima Barreto era branco. Lima Barreto vai ser internado novamente em 1900. Esses são os colegas de Lima Barreto, os demais internos. Vai ser internado novamente em 1919, só que na segunda ocasião ele chega num camburão, então não sabem quem é ele. Ele está saindo de um pileque alto, não consegue falar as coisas com coisas, está muito perseguido. Anarquismo também era um sinal de degeneração racial, porque era considerado um delírio coletivo. Ele não quer dizer, mas diz. E o funcionário, passaram-se só 4 anos e meio, anota que ele é pardo. Pardo, essa espécie de etc. do nosso senso, que é quase uma categoria de acusação, né? Ninguém é, o outro é que é. E vejam o que é, ele mesmo havia sofrido. Ele diz, sofri mensurações. Confesso que tenho o cérebro grande dos indivíduos degenerados. Esse era um Lima no corte da navalha. Né? Ele mesmo vivendo o corte da navalha, que você não sabe mais quando é que ele está ironizando e quando ele está apavorado. Tanto que no seu diário ele escreve, num momento, no Diário do Hospício, eu temo que meu corpo esteja me traindo. Né? Quais os pontos da história do Lima Barreto que você considera que pode vir para hoje como utopia?
Então, vamos lá. Muito bacana a pergunta do Afonso. Uma coisa que eu temo muito é que o Lima Barreto teve esse boom por causa da cobertura até da biografia e da Flip e tudo mais. E, muitas vezes, o jornalismo consome, né? Como dizia o próprio Lima Barreto, Quarto Poder e tudo mais, consome e a gente não fala mais. Lima Barreto é um autor que tem que ser lido não só pelos seus romances, e não só de um romance, ele não é autor de um romance só, como tem que ser lido pelas suas crônicas, pelas suas colunas, né? Colunas de jornal, que são sensacionais, como pelas suas cartas, pela sua crítica e pelos seus diários, que são verdadeiras peças literárias. Os contos são maravilhosos. Eu acho que ninguém pode deixar de ler A Nova Califórnia, que é essa história, enfim, de um vilarejo pacato em que descobre algum dia que é possível fazer ouro com o corpo, a poeira dos ossos dos mortos, mas não contarei. Acho que é preciso ler O Moleque, que é o conto que ele entrega para o Monteiro Lobato a primeira vez, como uma provocação, eu acho, que é um conto doloroso na denúncia do racismo. Acho que ninguém pode deixar de ler Javanês, né? O Homem que Sabia Lá Javanês, que é uma maravilha, é um sujeito que está quebrado, tem que fazer uma profissão na vida, lê alguma coisa sobre Java e descobre que uma pessoa da elite, de Botafogo, justamente, está procurando por um professor e ele se inventa como um professor de javanês. Ou a biblioteca. Eu termino com esse porque, no final do livro, eu comparo muito com o Auto de Fé, do Elias Canetti, que o doutor Kiev, né, morre junto com os seus livros, e assombrado pelos seus livros e seus personagens. E o Lima Barreto quase tem um Auto de Fé na sua casa, que é a Limana, que ele morre do lado, cercado pelos seus livros. E ele escreve um conto maravilhoso chamado A Biblioteca, cujo proprietário, com medo dos descendentes que iam acabar com os seus livros, também morre junto com a sua biblioteca. Então, é impressionante a referência a essa ideia dos fantasmas que conviviam. Boa noite. Eu queria saber se Lima Barreto foi um gênio, porque todo gênio é um visionário, as ideias e a perspectiva está sempre à frente dos contemporâneos. Se você poderia classificá-lo assim como um gênio. E se o seu livro aborda isto, ou se você sabe como era o processo criativo de Lima Barreto e em que categoria você colocaria o Lima Barreto entre os grandes escritores brasileiros? Se ele está bem abaixo, ou se está junto dos grandes, etc. Muito obrigado. Bom, eu penso que eu não vou fazer uma régua, né? Mas eu entendo muito bem a sua questão. Eu não trabalho com a ideia de genialidade, propriamente dito. No título do livro, eu tentei dar essa ambiguidade, essa ambivalência que nós estamos discutindo aqui. Porque triste é um termo que Lima Barreto usava muito. E eu anoto no livro a quantidade de vezes que ele se refere à ideia de tristeza, desalento. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que triste, na linguagem popular, é o próprio Lima Barreto. Se eu disser para o senhor é triste, hein? Quer dizer também que o senhor não desiste, não é verdade? É uma pessoa que vai lá. Então, acho que são os dois lados. Visionário pode ser tomado nesse sentido que o senhor apanhou, assim, como uma pessoa de visão, uma pessoa de genialidade, que ele era, que via muito à sua frente, como estamos dizendo aqui. Mas eu não consigo esquecer, e eu digo isso na introdução do livro, que visionário é o termo utilizado pelo Floriano Peixoto, que eu digo que é o grande vilão do Lima Barreto, quando justamente o Policarpo Quaresma quer instituir o Tupi-Guarani e o Floriano Peixoto quer dar uma disfarçada com o Policarpo Quaresma, ele chega para Policarpo e diz: Policarpo, tu és um visionário. Isso não é um elogio. Ele quer dizer que ele olha tanto para frente que ele não consegue ver o seu próprio momento. Então, essa ambivalência é mais importante do que a gente chegar e dizer que é um gênio ou é um vilão. Ele é tudo isso. Se ele deve fazer parte do nosso cânone, eu tenho certeza que sim. Esse é meu lado apaixonado. Lima Barreto, acho que não é. Não, olha, nas escolas não é. Deixa eu perguntar aqui, quem leu muito, vamos ver, quem leu Lima Barreto? Pode dizer, não fica vexado que eu não vou perguntar o nome. Ok. Quem leu? Você está em Minas Gerais, mas espera aí, você está em Minas Gerais. Quem leu mais do que 2 romances? Olha lá. Leu, conto. Mas veja que vai baixando. Vamos comparar com outros autores do nosso cânone. É muito menos, gente. Agora vamos pegar nas escolas.
Lima Barreto, na sua época, como disse o Wander na sua brilhante apresentação aqui, ele foi considerado, ele, primeiro, teve a sua vida tão majorada que a vida tomou a obra. As pessoas não podiam falar da obra por causa da vida. Então, por que Lima tinha uma literatura inacabada? Porque era um boêmio. Vejam o que é a questão de como ele incomodava e como a obra, a vida, se impôs sobre a obra, que era outro fio da navalha aqui. Segundo lugar, críticos que nós gostamos. Eu gosto muito, Heloísa sabe, escrevo a respeito, como Sérgio Buarque de Holanda, consideraram que Lima Barreto era um autor sem imaginação. Porque o suposto na época, e não só dele, é que autores que escreviam sobre a sua vida ou sobre o seu momento é porque lhes carecia, faltava imaginação. Então, acho que é esse Lima Barreto, e qual é o processo dele? Em 21, ele vai para Mirassol, por conta de um amigo que quer curá-lo da bebida, não consegue. Em Mirassol, ele é convidado para dar uma palestra, que ele nunca proferiu, porque teve um pileque imenso e foi encontrado caído na sarjeta, mas ele escreveu o texto. É um texto maravilhoso chamado Destino da Literatura, em que ele escreve, o senhor pode ler, está online, o que é o destino da literatura. E ele diz que a literatura que ele quer fazer, o Wander citou, é uma literatura militante, que é uma literatura impactada com o seu momento, desejosa do seu momento, com a utopia do seu momento e com o desgaste e o desgosto do seu momento. E, sobretudo, uma literatura solidária. E ele diz lá, é preciso ser solidária com o mais pobre e com Maria Antonieta no cadafalso. Esse é um Lima Barreto. É preciso ser solidário com o homem e com a mulher. É preciso ser solidário com os animais. Eu não entendi isso. E só no final do livro eu corri atrás do atraso. Não sei se eu dei conta, a Heloísa nem leu essa versão, que é a quantidade de textos do Lima Barreto em que ele fala sobre os animais. E como ele lamenta a maneira como se matam os animais. Então, vejam que esse é o processo criativo do Lima Barreto. E eu acho que ele tem que entrar mais no nosso cânone literário. Eu acho mas olha como que ele está falando, como que ele é um visionário, quer dizer, como que ele está falando para além do seu tempo, e faz sentido para as questões que nós fazemos hoje, faz sentido ler o Lima Barreto, que talvez não fizesse, porque essas questões não estavam postas naquele momento do Sérgio, por exemplo, Sérgio Buarque. Né? Boa noite. Na verdade, são duas perguntas. A primeira para a Heloísa. Naturalmente, no ensaio do Tom e Rosa, qual o processo e o tempo que você gastou para fazer o texto? Do Tom e o Rosa. E a outra pergunta é quem que é o pintor do quadro que está na capa? O nome do pintor. Muito obrigada pela questão. Eu fiz 2 lançamentos do livro, um em São Paulo e um em Goiânia. Goiânia foi segunda-feira, com o pintor dessa obra, o Dalton Paula. Vocês me permitem falar um pouquinho, apaixonadamente, tanto que eu explico isso... Ela pode falar? Na 3ª página do livro. Como eu estava dizendo, essa imagem do Lima Barreto e outras imagens, eu não considerava boas imagens de Lima. Como amanuense, como funcionário público, ele está totalmente branqueado nesse processo tão brasileiro, e não só brasileiro, porque a Kodak é norte-americana. A Kodak, não sei se vocês sabem, mas dizia que não era capaz de captar a cor escura. E eu sempre disse que a questão não era técnica, mas a questão era moral e política. Se interessava a captar. E o Lima Barreto, na foto de amanuense, ele é quase branco. Na foto em que ele está no julgamento, que ele teve que ser do júri, ele se vestiu para o julgamento, para que as pessoas o aceitassem. Ele tem pouquíssimas fotos, nenhuma é ele mesmo. Então, quando eu chegou a hora de fazer a capa do livro, eu falei, ou vai ser uma capa gráfica, ou eu vou ter que pedir para um artista. Eu também trabalho bastante com arte, né? Sou curadora do MASP, fiz algumas exposições, e esse é um artista que todos devem conhecer, então eu agradeço demais a sua pergunta. Ele se chama Dalton Paula, é um artista goiano jovem, negro,
que sofreu das mazelas da mistura de classe com gênero. Ele era bombeiro até 4 meses atrás. Agora que ele começa a ter uma vida deles, e ele tem uma série que se chama Retratos Silenciados, que ele faz uma série de pares, todos são negros, às vezes ele coloca pares heteronormativos, às vezes ele coloca 2 mulheres, 2 homens, um padre com a sua fiel, ele vai provocando. Eles estão todos de olhos fechados. E mais uma especificidade, todos eles, ele faz as gravuras, são belíssimas, e ele cola as gravuras em enciclopédias, Barça, porque é uma crítica ao modelo eurocêntrico e ocidental de conhecimento. Eu fui conversar com o Dalton Paulo e falei, Dalton, vamos fazer. A primeira coisa que o Dalton falou é, vamos dialogar. E nós fomos discutindo as cores do Lima, as cores que as testemunhas davam, que o Lima dava. Então, essa cor aqui é cor azeitona escura, essa, que era como ele se definia. O nariz é uma crítica que o Dalton faz aos estereótipos, como nós até hoje pintamos os negros, né? Só que, quando chegou em cima da hora, eu lembrei que o Dalton Paulo, por uma questão de matriz religiosa, matriz africana, ele fazia todos os seus personagens de olhos fechados. Eu falei, Dalton, não vai dar certo, porque se eu fizer um Lima Barreto de olhos fechados, vai parecer um Lima vencido. Aí o Dalton Paulo falou para mim, já é hora da gente abrir os olhos dos meus personagens. E ele comprou a coleção da década de 50, feita pelo Francisco de Assis Barbosa, e colou a aquarela num livro do Francisco de Assis Barbosa. Então, a lombada que vocês veem aqui é exatamente a lombada do Francisco de Assis Barbosa. E a obra é tão forte, que eu achei que não podia colocar o meu nome e um título aqui. Então, por isso que Silviano Santiago escreveu um texto de orelha maravilhoso, né? Mas eu não consegui interromper. Então, a gente fez essa cinta, que vira um marcador também, mas aí a tela está toda aqui, né? Obrigada. Na verdade, o Guimarães Rosa, eu estudo há muito tempo, e o Tom também. Então, tinham 2 caminhos que corriam paralelos. Cruzar os 2 que foi difícil. E esse foi um texto que eu fiz várias vezes. Eu fiz uma primeira versão, não estava bom. Então, ele foi feito em momentos diferentes, mais de uma vez. Ele foi feito em momentos diferentes 3 vezes. A última vez foi para o Luca, para publicar na Itália, e depois a publicação aqui no Brasil, que aí o Luca me perguntou se eu queria mexer e eu não quis. Então, ele tem uma história, mas provavelmente, quer dizer, na hora que eu sempre estouro todos os meus prazos, não consigo fazer, sou lenta para escrever, mas na hora que eu fui trabalhar essa última versão, ela deve ter saído aí uns 3 meses, mas eu já estava amassando barro, como diria o Guimarães Rosa, nesse texto, e eu já tinha produzido versões anteriores. É difícil os 2, né? Guimarães e Rosa é difícil. Guimarães e Tom é difícil. Obrigada ao senhor. Muito obrigada pelo Meninas. O Meninas é ótimo, tá? Gostou do Meninas. Boa noite, a conversa está muito boa, a gente sairemos todos seduzidos para ler o livro apressadamente. E a conversa me lança numa discussão que sempre retorna quando eu leio o Lima Barreto. Nós estamos bem próximos do nosso bicentenário, né, no momento das comemorações, e que implicam, de alguma forma, também a comemoração e o nascimento do modernismo brasileiro. E a questão do cânone, né, sempre quer dizer, toda vez que eu leio o Lima, é como se batesse uma espécie de demanda. A gente precisa mexer com essas datas, né? A gente precisa mexer com esse cânone, no sentido de que é um autor muito moderno, né?
dizer, nós estamos vendo a contemporaneidade dos temas, dos assuntos, e uma das tarefas que eu estou pensando no âmbito da crítica literária é exatamente bagunçar um pouco esses critérios, né? Porque nós não temos, no que a crítica literária considera como a fase pré-modernista, um autor de fato canônico. Não é? Quer dizer, há um hiato na nossa literatura que, de certa forma, ela vai pegar ali do Machado, o Euclides entra de algum modo, mas, enfim, do Machado de Assis a gente vai pular para a geração dos autores modernos, né? E a gente está vendo que isso é uma grande besteira, né? Então, acho que o livro vai ser um convite para se repensar essas fronteiras, essas demarcações, e eu tenho certeza que o Lima é um autor crucial para a gente fazer uma espécie de transvaloração assim, nietzschiana, né? E repensar as nossas categorias de modernidade, de modernismo, sobretudo no âmbito literário. Queria ver que vocês pensam um pouco disso. Vocês. Falar aqui com o Wander, olha lá. Não. Tem um capítulo que eu procuro fazer um pouco disso, quer dizer, eu jogo luz no desencontro que ocorreu entre Lima e os modernistas paulistanos, né? No Brasil, nós já fazemos isso, a gente tem uma defesa da ideia do modernismo, que a gente tem que parar com o modernismo, tem que falar em modernismos, né? Que não são muitos, e não é só incluir esse modernismo carioca, né? São vários modernismos. Mas, falando desse, houve um desencontro fundamental e que eu acho que ele é relevante, que é quando o Sérgio Buarque de Holanda, instigado pelos seus colegas da revista Claxon, resolve entregar o primeiro exemplar da Claxon para um Lima Barreto, que era cronista e crítico literário da Careta, né? Quer dizer, não era pouco. E não só, escrevia em vários jornais, né? Eu fico imaginando o Lima Barreto perambulando. Durante uma época se romantizou muito essa ideia do Vayer. Ele podia ser, mas ele também andava de bar em bar. Eu fiz esse mapeamento, e ele também andava de redação em redação. Há dias em que ele publica 2 ou 3 artigos. Ele oferecia os artigos. E ele recebe das mãos de um Sérgio Buarque de Holanda a Claxon. Eu não acho que Sérgio Buarque de Holanda seja... Ele aqui está aparecendo um pouco como o vilão da história. Ele não é. Ele é um homem no seu momento. Eu ia até chamar a atenção disso, né? Sérgio Buarque de Holanda menos. Não, né? Mas ele recebe de um Sérgio Buarque de Holanda... Mas Sérgio Buarque de Holanda também não é intocável, não. É Desculpa o historiador. É um moço de mim especial predileto. Como crítico literário, ele é um excelente historiador. Eu acho. Moço de mim especial predileto. Ele recebe das mãos de um Sérgio Buarque de Holanda, que ele goza muito, que fala que é um Sérgio Buarque de Pincenez e dandy, que é o que o Wander diz, do João do Rio. Ele recebe uma Claxon. Ele recebe a revista e não gosta nada, nem da cara da revista, muito menos do título. Um Lima Barreto, com as suas próprias idiosincrasias, ele diz: Claxon vem de buzina, buzina me lembra urbanidade, urbanidade me lembra modernismo, modernismo me lembra bovarismo. Não gostou. E aí, então, escreve um artigo ardido contra a Claxon e ainda fala: os modernistas paulistanos acham que descobriram o velho Marinette, que é o Marinette do futurismo. Ora, Lima é pesado, e ele faz aquele estímulo bate-sopra de Lima Barreto, que ele bate, depois ele fala: mas tudo bem. Só que ele não gostava dos paulistas. Ele falava muito mal do Graça-Aranha, que ele chamava de desgraça-aranha. Falava muito mal dos paulistas. Eu sou paulista, como vocês já notaram, posso falar, né? Falavam que os paulistas eram capitalistas, que vendiam carne verde, não sei o quê. E recebe uma resposta que eu imagino que ele nunca leu. Essa coisa quando o biógrafo suspira e fala: tomara que ele não tenha lido. Porque sai em novembro uma resposta na Claxon que eles desautorizam totalmente o Lima Barreto. Chamam ele de um tal de Lima Barreto, que nunca saiu da sua província, que nunca leu nada. Eles não viram o que era limana. Lima Barreto lia os russos, né? Tinha na sua biblioteca os russos em francês. E eu acho que isso custou caro a Lima Barreto, e ele caiu exatamente, Roberto, nesse balaio do pré-modernismo. Como diz a Flora Susequim, eu concordo, pré é um problema, porque é o que não foi e também não é o que virá.
Então, é um não lugar, né? E ele foi colocado, você tem toda a razão, junto com o Coelho Neto. Veja só, o Coelho Neto retorna, né? Então, e podiam ter tantos pontos de convergência. A oralidade, né? Ele ia ao povo para... Ele, claro, ele dizia que tomava um trem da segunda classe que era para pesquisar melhor o povo. A gente sabia que ele tomava porque ele não tinha grana, mas ele fazia isso também, né? Ele trazia essa linguagem popular, ele tinha essa crítica aos estrangeirismos, tinham tantos pontos em comum, né? A exaltação da cultura mestiça, como ele chamava, e não deu. Eu acho que a gente tem que rever. Agora, eu acho que tem uma questão também com os modernistas, é que ele, como escritor militante, eu acho que ele estava completamente afastado dos modernistas, né? Os modernistas estavam um pouco encantados com um Brasil meio paradisíaco, de índios, passarinhos e flores, etc. E nos anos 40, quando Mário de Andrade faz aquela conferência famosa, no Itamaraty, ele vai dizer, ele vai fazer uma espécie de confissão de que eles não foram suficientemente militantes e politizados, né? E ele vai dizer, eu queria pegar a máscara do tempo e esbofeteá-la como ela merece, né? Ele fala, eu desconfio do meu passado. Mário de Andrade, porque o Oswaldo já tinha caído para o lado comunista, né? Agora, naquele momento, em 20, eles não eram completamente despolitizados. E o Lima Barreto era extremamente politizado. Os outros eram extremamente cosmopolitas. Pode-se dizer, Lima é extremamente provinciano. Não sei, porque ele lia. Não é necessário ir a Paris para ser cosmopolita. Lima tinha os autores, todos grandes autores do século XIX, ele acompanhou, ele leu, ele tinha na biblioteca, né? Então, o que eu acho é que um escritor é muito militante. E, numa época que é muito difícil um escritor militante. Tá? Então, eu acho que esse é o nó. Eu acho que por isso que no cânone ele não entra muito. Você vê que eu sempre, como trabalho muito com o Graciliano, eu sempre, quando penso no Lima Barreto, eu penso no Graciliano Ramos. Né? E num texto belíssimo que o Otto Lara Rezende escreve na época de aniversário do Graciliano, que ele vai chamar o Graciliano de pária. Né? Que as pessoas que não leem o Graciliano, quer dizer, ficam elogiando, mas a hora que abre o Graciliano para ler, o Graciliano desconstrói tudo. Lima Barreto é a mesma coisa. Né? Eu acho que essa militância política ela só vai aparecer nos escritores na geração de 30, do romance de 30. Na década de 20, os modernistas não tinham nenhuma militância política. Nenhuma. Eles eram cosmopolitas, estavam ligados ao baronato do café, tudo bem, mas essa diferença é muito grande. Né? Esse abismo é muito grande, né? para que ele pudesse gostar dos modernistas. Né? Eu acho que Sérgio Buarque não foi nem errado nem certo. Ele fez o pedido para ele fazer. Ele foi lá e entregou a revista. Agora, imagina o Lima Barreto, militante, que ia receber aquela revista de cara, sem ninguém explicar, olha, é um grupo paulista que fez isso, isso e isso. E eu tento explicar que São Paulo e Rio tinham uma distância. Tinha uma distância. As notícias não chegavam. E futurismo, tem aquela briga interna aos paulistanos de 20, que eles também racham em torno do futurismo. Então, não é só o Lima Barreto. Né, Então, eu acho que a militância aí é que é o nó. E eu acho que a coisa do cânone, entrar para o cânone, é difícil, porque Graciliano entra porque é um clássico. Né? A língua, apesar de ser toda buscada junto ao povo, é uma língua clássica na sua fatura. Né? A linguagem dele enquanto escritor. Agora, Lima não. Lima tem essa precariedade, esse inacabamento, essa coisa deixada pela metade, deixada de ser... Isso é extremamente contemporâneo. Né? Isso é extremamente moderno. Não é modernista, mas é moderno. Né? Eu também penso... tem um autor argentino, que talvez vocês conheçam, que é o Roberto Alt, que vai fazer a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa, semelhante à posição dele na literatura argentina com como mais ou menos a do Lima Barreto. Roberto Alt vai ser o que escreve mal, que o texto é inacabado, que vai trabalhar só com um bafom, diferente de Borges, que é o clássico, que é o culto, que é o erudito, que publica nas boas editoras. Que publica nas boas editoras. Entendeu? O Roberto Alt é o pária, né? Como para usar a palavra que o Otto Lara usa para falar do Graciliano. Né? Eu acho que é a mesma coisa. O Lima Barreto vivia dizendo, né, que ele não aguentava mais os gatos que existiam nos seus livros e fazia recomendações aos leitores. Vocês mesmos corrijam.
Mas é um trabalho de interação. Demais, né? Meu nome é Raimundo, eu sou orientando do professor Wander no doutoramento, mas ele não tem nenhuma... Tá aqui porque o Wander te obrigou, eu estou sabendo. Ele não tem nenhuma responsabilidade... Ele que falou o tema. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre qualquer bobagem que eu venha perguntar. Duas expressões foram muito recursivas na apresentação de vocês, nessa deliciosa conversa, que são ambivalência e igualdade na diferença. Eu gostaria, Lília, que você tecesse alguns comentários, se possível, sobre as ambivalências de Lima Barreto em relação ao feminismo. Na minha pesquisa de doutorado, eu li as crônicas do Lima Barreto na Careta e eu vejo dois Limas Barreto ali. Eu vejo um Lima Barreto visionário no sentido de antecipar questões que décadas depois o próprio feminismo se bateria, como, por exemplo, o modo como o Lima Barreto critica não o feminismo, mas a agenda que as feministas brancas de classe elevada tinham, e elas passavam ao largo da situação econômica e social das mulheres negras e pobres. As trabalhadoras, exatamente. Então, essa é uma crítica bastante atual, porque lá nos anos 70 e 80 o próprio feminismo se dissolveria em feminismos devido a essa clivagem entre perspectivas diferentes. Então, eu vejo aí um Lima Barreto bem atual. Mas eu vejo outro Lima Barreto que não coaduna com essa ideia de igualdade na diferença, numa das crônicas em que ele defende o serviço militar obrigatório para as mulheres. Ele diz que os homens são obrigados a servir ao Exército e as mulheres, já que elas aspiram à igualdade de direitos, elas também têm que ter igualdade de deveres e, por isso, elas também têm que se alistar. Então, eu vejo aqui, eu quero perguntar o seguinte, em que medida o Lima Barreto contempla a igualdade na diferença em relação ao feminismo? Parabéns pela coragem de escrever uma biografia depois da biografia do Francisco de Assis Barbosa, que é considerado por muitos uma biografia modelar, a maior biografia já escrita no Brasil. Mas a minha intervenção aqui é o seguinte, já que a gente já falou no problema racial, vamos falar do problema da mulher. Você tem conhecimento ou se engajou na luta comandada aí pelo Luiz Rufato, de releitura, reestudo, redimensionamento da obra de uma mulher que esteve à frente de seu tempo, que viveu nessa mesma época do Lima Barreto, que é a Júlia Lopes de Almeida. Ela lutou, inclusive, pela implantação da Academia Brasileira de Letras, mas, assim como Lima Barreto, não deixaram ela entrar na academia porque era mulher. E colocaram no lugar, para agradá-la, o marido dela, que é o Filhinho de Almeida, que era um escritor medíocre. Você tem conhecimento? Tá? Ela é uma escritora espetacular. Para muitos, ela está no mesmo nível do Lima Barreto. Eu conheço A Intrusa e conheço A Falência, que é um romance espetacular. A questão urbana do Lima Barreto, do suburbano e do urbano, que, a meu ver, né, pelo que foi explanado, e também utilizando algumas leituras suas, por exemplo, do Espetáculo das Raças e o Brasil, uma biografia, essa cidade de Lima Barreto, ela está vivíssima até hoje do mesmo jeito, né? Um Brasil. Outro ponto, né, é a questão racial, porque o escravo já não é mais só o da cor, identificado pela cor, mas pelo trabalhador braçal. Né? Está em Brasil uma biografia muito claro o quanto de pejorativo que nós vemos no qualquer trabalho braçal como herança, uma nódoa da escravidão. E esse Brasil suburbano, que vai ao centro da cidade, ele persiste até hoje. E nesse subúrbio está um escravo de vários tons de pele, que é o escravo que se identifica pelo braçal.
o centro da cidade representa esse aparelho burocrático, né, imenso, que ele criticava. E o Petrópolis dele são os condomínios residenciais de hoje ainda, né, onde a elite se abriga e se distancia da massa. Então, eu só queria ver se isso faz sentido, isso que eu estou dizendo, a partir dessas leituras cruzadas de vocês, e também como jornalista, enxergando, lembrando de Isaías Caminha, né? Como é que esse jornal de Lima Barreto ele está tão atual, né? Que beleza, né? Ela sempre fazia isso. Quando vinha pergunta difícil no Brasil, ela também faz isso. Ela vai com ela. A Lília vai responder. Lá na Bahia foi isso. É uma estratégia. Todas as difíceis eu deixo para ela. Nossa, as perguntas são... Vou aqui segui-las, tentar seguir um pouquinho rapidamente. São muito boas. Eu vou só dialogar com vocês, ao invés de responder exatamente. A questão do feminismo em Lima Barreto, do direito à diferença, é uma ótima questão, e a diferença... Além dessas obras que você cita, você devia ler uma série de obras, uma coluna que o Lima Barreto dobra e que ele chama, não sei se você leu, Não as Matem, porque vai colaborar muito na sua reflexão sobre o Lima Barreto. Eu concordo no livro eu chamo a atenção para esse aspecto que você destacou, está lá, que ele foi contra o feminismo, errou. Eu vou falar um pouco disso. Errou quando ele diz o feminismo não tem nada a fazer, não tem nada a mostrar. A luta é a luta do trabalhador, a luta é a luta da... É a velha discussão que quem vê a diferença parte, né? Mas, ao mesmo tempo, o ataque que ele faz é que ele considera que as líderes feministas daquele momento eram senhoras brancas que se reuniam para tomar chá e que tinham abandonado as questões das mulheres trabalhadoras, as questões de Clara dos Anjos, ele dizia, e das mulheres negras. Se a gente pensa hoje na importância do feminismo negro, se a gente pensa numa Angela Davis, né, e quando a Angela Davis chama tanta atenção de que, enfim, a luta agora é outra, né, ou seja, vamos partir a diferença, então você tem, de novo, um Lima Barreto bastante visionário, para voltarmos à questão do... Se você pegar um Lima Barreto que faz dessa seleção, Não as Matem, é um Lima Barreto bastante paradoxal. Porque, de um lado, você deve ler, depois você me escreve e diz o que você acha, que, de um lado, ele chega e fala diretamente, maridos, amantes, namorados, não as matem. Se você quiser se separar delas, você se separa, mas não a mata. Né? E ele, inclusive, com aquele seu humor, que eu não posso dizer humor negro, senão seria politicamente incorreto aqui, mas fazendo uma brincadeira, ele fala... É um humor sarcástico. Eu acho que é certo não usar humor negro, né? Porque senão a gente vincula... Os brancos têm um humor terrível também. Então, eu não acho que isso é privilégio dos negros. Então, ele fala, inclusive, reproduz uma notícia que eu achei na Alimana, que é muito engraçada, de um anel de divórcio que tem nos Estados Unidos. Você viu que era de papelão. Então, você bota um anel de divórcio e separa. Então, é um Lima Barreto contra o feminicídio, que os dados, eu mostro no livro, eram altíssimos, ele faz uma campanha, mas é um Lima Barreto que, como você chama a atenção, também desfaz um pouco das mulheres. Ele também... E é o Lima Barreto, que eu não vou ter tempo de falar, que me tomaria muito, aqui, as 4 horas de vocês, que foi o mais difícil da minha pesquisa, que é o Lima Barreto deslocado no que se refere à questão de gênero e sexo. É um Lima Barreto que nunca teve um caso duradouro. Eu descobri, pelo registro de um amigo, que, quem sabe, ele teria se apaixonado por uma mulher branca que o pai não admitiu o casamento e que ele nunca mais a viu. Ele também refere, e eu mostro no livro, como ele se apaixonava muito rapidamente. Então, ele narra, é bem esse fio da navalha que você está aqui destacando, a ambiguidade que eu tiro do Rumi Baba, e do Silviano Santiago também, que o que tem é a ambiguidade, e que a ambiguidade, como diz Wander, é constitutiva também. Porque todas as mulheres, por exemplo, ele narra o caso de um amigo que tinha uma amante que ele começa narrando como prostituta. Aí ele vai, fica com ela, isso está no diário. Nos primeiros 5 minutos, como ela conversa com ele, ela vira uma rainha. Logo depois, ela já vai decaindo no descenso, porque ele se apaixona por ela. E ele intui que ela se apaixonou por ele.
Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que não, porque ela quer que o amante a financie. Então, ela cai de novo. Então, é esse Lima Barreto que vive sempre nessas situações, tem razão, de profunda ambiguidade. Não dá também para transformá-lo num paladismo do feminismo e contra os feminicídios, porque não segura. Os dois, eu sei que você estuda também o Riso, os dois romances pornográficos que são anunciados no Riso, e que eu não encontro os romances, quem encontrar, por favor, um se chama... Eu vou achar para vocês, eu tenho as capas. Espera aqui. Quem achar, me ajuda. O Projeto República podia achar e a gente cobra, né? Não é verdade? Caro. Aqui, ó, um se chama O Chamisco, ou O Querido das Mulheres, e outro se chama Entra Senhor, que é uma referência às polacas. Só que eu não acho o conteúdo, porque são folhetos, as pessoas que não deviam guardar em lugares nobres da biblioteca sumiram. Mas eu achei um outro retrato de um Lima, que essa é a tristeza do pesquisador, que não sabe bater, não sabe dizer porque faltam documentos. Ele tem o melhor amigo dele, o Noronha Santos. O Noronha Santos narra, é uma troca de cartas entre eles, narra que eles foram ao prostíbulo, Lima Barreto, em 14, está com sífilis, enfim, e diz que frequenta a casa de mulheres damas, né, como se chamavam. E o Noronha Santos diz que eles vão a esse prostíbulo, que era uma casa com meninas menores. E que o Noronha Santos diz que Lima Barreto teria dito para ele, eu não sou disso. Como fica para o pesquisador? Se eu quisesse brutalizar o documento, eu diria, juntava 2 mais 2, fazia 5. É porque ele é gay. Eu disse que ele não teve casos, por isso... Mas ele pode não ser disso por muitos motivos. Pode não ser disso por causa das meninas, pode não ser disso por causa da casa. E esse é o momento que o documento cala, que é a ambiguidade. Júlia, o Lima, eu conheço a literatura, e como o caso dela, temos muitos, né? Também na Academia Imperial de Belas Artes e na Academia de Belas Artes. Quando você tem o caso do Ângelo Agostini com sua esposa, enfim, que ele enterrou a esposa. Não é um caso, não são 2, são casos de grandes escritoras que Lima Barreto conviveu. Lima Barreto foi duro com várias dessas escritoras. Eu trato aqui no livro, e uma delas, a Deodolina Daltro, a Albertina não, isso, a Albertina não é da relação a Albertina Daltro é da relação do Lima, e ele, inclusive, a acusa de praticar o indigenismo. E ele cria um personagem que seria um tupi, que teria sido catequizado por ela, e seu Lima Barreto brutalizando. E que tudo que ela fala, vamos fazer uma cerimônia caiu, e ele fala, não, está helado. Não sei o que, está helado. Então, esse é, de novo, esse Lima Barreto ambivalente, que não consegue ele também não consegue dar a proeminência para essas personagens, o senhor tem toda a razão. A questão do urbanismo. Lima Barreto é um profundo crítico da reforma Pereira Passos. Impressionante. Isso no momento em que Pereira Passos vai transformar o Rio de Janeiro no cartão postal do Brasil, aquela maravilha, aquela civilização. Lima Barreto está falando dos Zungas, está falando das casas de pensão, está falando dos novos quilombos que são criados no centro urbano. Então, ele tem, parte da reforma Pereira Passos, o começo dela foi o começo da demolição do Morro do Castelo, que só vai cair mesmo depois da morte de Lima Barreto. Mas Lima Barreto escreve uma série de... Ele é tão no meio que é difícil dizer se é crônica, se é conto. Eu mesmo me atrapalho naquele meu livrão, que chama-se Os Subterrâneos do Morro do Castelo. Então, ele solta uma boataria que o Morro do Castelo teria sido habitado pelos jesuítas, expulsos pelo Marquês de Pombal, mas que um teria sobrevivido todos aqueles séculos, e que ele guardava o subterrâneo do Morro do Castelo com a sua alma, e que ninguém conseguia entrar nos subterrâneos do Morro do Castelo, porque ele matava todos. E, ao mesmo tempo, ele dizia que as pessoas estavam querendo derrubar o Morro do Castelo, que foi derrubado. A explicação é que o Morro do Castelo interrompia os ventos e trazia miasmas e doenças para o Rio de Janeiro, né? Teses e mais teses. Olha o Lima de novo. E ele fala que, na verdade, as pessoas queriam derrubar o Morro do Castelo para descobrir os tesouros
que estavam lá enterrados. A mesma estrutura do Nova Califórnia. Nova Califórnia, que Mário de Andrade, como você disse que tenta voltar atrás, inclui na sua seleção de contos, póstumamente. Eu selecionei para Heloísa Starling e o Grupo República. Lima Barreto, eu não pus no livro, achei agora, você vê que eu continuo achando, Que é? um artigo chamado Aprenda, na Careta, de 30 de 4 de 1921, Minas Gerais. Veja bem. Vamos lá, vou ler para terminar. 21, ele estava com 40 anos. O jovem MG, médico recém-formado, tendo diante dos olhos a imagem dos exemplos dos colegas que se casavam ricos no interior, mal se viu formado, foi se estabelecer em uma linda e próspera cidade do sul de Minas. Foi com pretexto de clinicar, mas, em verdade, vos digo, no falar dos evangelhos, o que ele foi fazer foi cavar, entre aspas, uma mulher rica. Chegando à cidade, tratou logo de realizar o seu propósito, porque ele andava pronto e tinha um profundo aborrecimento de receitar, fosse o que fosse, e um ódio extremado a visitar doentes, sobretudo em lugares distantes das minas. Morava na cidade a família de um fazendeiro riquíssimo daqueles arredores mineiros. Informado disso, o jovem doutor tratou logo de indagar pelos cartórios e tabeliães, enquanto montava o dote da pequena. Viu que a maquia, de maquiar, era grossa e assentou com pressa as suas boas baterias. Minha homenagem para Minas.